do Senhor para todos. Amém. Amém. Seja bem-vindo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 19. Vamos ler do 16. Romanos 4, 16 em diante. Só achar Atos, depois de Atos, Romanos. Amém? Romanos capítulo 4, verso 16 diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já apontava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Ainda de pé, feche os seus olhos e peça ao Senhor para falar com você. Nós vamos falar sobre esperança, a esperança que não se desespera. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Sabemos que o Senhor é um Deus que tem uma promessa e que essa promessa não cai por terra. O tempo, ó Deus, nunca foi impedimento para o Senhor agir. Pelo contrário, o Senhor usa o tempo para ensinar-nos, ó Deus, a depender do Senhor. Muitos aqui, ó Deus, estão quase perdendo a esperança, o ânimo. Muitos, ó Deus, já não confiam mais como outrora confiavam, mas hoje, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, aumenta a nossa fé. Não deixa, Pai, porque nós vemos perder a esperança de que o Senhor há de confirmar, ó Deus, e de realizar a tua promessa. Ó Deus, não sabemos agora o que está acontecendo e nem entendemos, mas muito em breve vamos saber e compreender porque todas as coisas estão acontecendo. Fala comigo, fala com a tua igreja neste momento, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Se assente, por gentileza, fique à vontade. Que o Senhor te abençoe. Amém? Nós vamos falar sobre a esperança que não se desespera. Sabe o que é esperança segundo o dicionário? Esperança é a disposição do Espírito que induz alguém a esperar alguma coisa que irá acontecer. Vou ler de novo. Amém? Olhe para mim, preste atenção no que é esperança, para que você possa ter esperança, porque as dificuldades diárias elas fazem a gente perder a esperança. Amém? Então a gente vai entender. Eu gosto muito de citar o dicionário, porque tem palavra que ela é muito complicada, né? E eu sempre, quando eu vou fazer uma pregação, eu sempre tenho um dicionário ao lado para que eu possa entender e compreender qual o significado das palavras. Vou ler de novo. Esperança é disposição do Espírito que induz a esperar que alguma coisa irá acontecer. Então, uma disposição do Espírito que induz a mim e a você a esperar que alguma coisa vai acontecer. Diga para o seu irmão: eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. Amém? Fale com fé para ele, fala assim: eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Amém? Então tenha essa certeza. Nós vemos aqui o texto, né, de Romanos 4 diz
Bíblia diz: "Criei, por isso falei". Então, se você crê em alguma coisa, você declara com a sua boca que você crê, porque quem não crê, ele não declara que aquilo vai acontecer, mas quem crê, ele sempre está falando: está difícil, mas o meu Deus disse que vai me abençoar. Então é isso que nós temos que acreditar. E é interessante aqui que a promessa de Deus, porém, não havia se caducado, não havia anulado, apesar da esterilidade, da velhice, da idade, a promessa de Deus não havia sido anulada. É isso que nós temos que entender, que a promessa de Deus, ela não é anulada por causa do tempo. A promessa de Deus não é anulada por causa que a nossa idade, às vezes quando recebemos uma promessa, nós tínhamos uma idade, e quando a promessa se cumprir, nós pensamos assim: não vai dar tempo. Se não desse tempo, Deus não teria feito uma promessa para você. Se não desse tempo, Deus não teria feito uma promessa. Sabe por quê? Porque Deus não mente. O nosso Deus não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Você acha que Deus ia falar alguma coisa para Abraão e ele dizia: Abraão, você está com 100 anos, a sua esposa já é velha, já é estéril, eu acho que não vai dar tempo não, porque não tem como mais. Não, tudo com Deus é possível. Então nós temos que aprender que Deus esperou que Abraão e Sara perdessem toda a sua força natural. É por isso que a Bíblia diz que Abraão já estava amortecido. Eu já falei sobre isso aqui. Amortecido vem de amortecedor. O amortecedor no carro tem a função de fazer perder a força do impacto. Então, em outras palavras, Abraão já estava sem força. Ele já não tinha mais força para que humanamente pudesse acontecer o milagre, porque passaram-se vários anos, por isso que ele estava amortecido. Então, muitas vezes Deus vai esperar com que as suas forças se esvaiem, se acabem. Deus vai, uma palavra mais fácil, né? Deus vai esperar que as suas forças se acabem, porque enquanto nós temos um pouquinho de força, nós ainda tentamos pela força do nosso braço. Quando ainda temos um restinho de força, nós ainda tentamos da nossa forma. Mas o nosso Deus, se você olhar a palavra de Deus, Ele sempre esperou a última hora para que o milagre viesse a acontecer, para realizar o milagre. Israel estava de frente ao mar, ele espera o último momento. Se você ver várias passagens da Bíblia, Deus esperou sempre a último momento, o último instante, o último segundo, para que ele pudesse manifestar o poder dele. E muitas vezes ele até esperou que alguma coisa adversa viesse a acontecer, para que ele pudesse mostrar o poder dele. Então muitas vezes o Senhor vai esperar você perder toda a sua força. Eu te dou um conselho: entregue-se logo. Entregue-se, renda-se, levanta a bandeira branca para o Senhor e diga: Senhor, eu me rendo. Eu cansei de tentar pela minha própria força, eu cansei de me esforçar pela minha própria força. A Bíblia diz: não é força nem violência, maldito é o que confia na força do seu braço. Então entregue-se logo ao Senhor. Hoje é dia de você se render a Ele e dizer: Deus, eu me rendo, faça a sua vontade, seja ela qual for, mas que a sua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. Cumpre logo a sua vontade em mim, eu estou cansado. É isso que Deus esperou acontecer com Abraão. Deus esperou Abraão chegar ao seu limite máximo antes dele agir. Deus vai esperar você chegar ao seu limite máximo. Quem sabe você já diz: pastor, já cheguei. Se a bênção não chegou ainda, é porque você não chegou ao seu limite máximo. É porque ainda não chegou ao seu limite máximo. Porque Deus não tenta além, Deus não prova além daquilo que eu possa suportar. E quando vem alguma dificuldade, com aquela dificuldade, Ele logo traz um escape para aquela dificuldade. Você já viu o ditado assim: Deus não faz que não se faz cadeado sem chave? Deus não deixa vir um problema sem ter uma solução. Então, muitas vezes nós vamos estar no limite da nossa força antes de Deus agir. Deus esperou que todas as possibilidades da terra na vida de Abraão e Sara cessassem antes dele realizar o plano dele. Deus vai esperar. Quem já tentou, não precisa levantar a mão nem esboçar a reação, mas a nossa vida é assim: a gente vai para frente e pensa assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Só que eu já disse aqui que muitas vezes nós temos que buscar um dom do Espírito, que é discernimento do Espírito. É você saber discernir as situações. Tem um momento certo de agir,
e tem um momento certo de ficar quietinho. Tem um momento certo de você se calar e tem um momento certo de você falar. Não é isso que Eclesiastes 3 diz? Tempo e modo para todas as coisas debaixo do céu. Então, muitas vezes, nosso Deus, Ele espera com que todas as possibilidades da terra se cessem antes de realizar o projeto dele. Ele vai esperar todas as possibilidades, porque nós temos que entender que Abraão, eu tenho que correr porque essa mensagem está valendo um sanduíche. Porque vou te explicar por quê. Meu menino Mateus, ele pegou a minha folha lá e falou: pai, você não vai dar tempo de pregar isso tudo não. Eu falei: você quer apostar quanto? Ele falou: se o senhor der conta, eu pago o sanduíche hoje. Eu tenho que correr, eu ainda estou na introdução, já são quase 9h15, já estou enrolado. Eu acho que vai ser eu que vou ter que pagar o sanduíche. Né, Mateus? Deus abençoe. Mas vamos lá. Então, ele esperou com que todas as possibilidades da terra se cessassem. E Abraão, ele dando glória a Deus, ele esperou contra a esperança. Mas como que ele conseguiu esperar contra a esperança? A Bíblia, o texto que nós lemos, diz que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Mas quando nós estamos fracos, ao invés de nós darmos glória a Deus, nós murmuramos, nós questionamos, nós duvidamos. E é exatamente nesse momento que nós temos que fazer como o rei Josafá disse em 2 Crônicas 20. Ele disse assim: Senhor, eu não sei o que eu devo fazer, mas os meus olhos estão fixos no Senhor. É nesse momento que nós não temos o que fazer, nós temos que levantar a nossa voz e dizer: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Aí você vai ver a sua alma ser fortificada, você vai ver a sua fé sendo fortalecida, porque Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E hoje é dia de você ser fortificado na fé, dizendo em alta voz: glória a Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja o seu nome. Então Abraão, ele não duvidou da promessa, ele não duvidou por incredulidade, mas pela fé ele se fortaleceu. E a gente tem que entender que a esperança é o oxigênio que nos mantém vivos. Quem não tem esperança não vive. Quem não tem esperança ele vegeta. Quem não tem esperança de que alguma coisa vai acontecer, ele não tem esperança. Ele não espera que alguma coisa nova vai acontecer. O nosso Deus é novidade de vida. Todos os dias nós experimentamos algo novo com o Senhor. A nossa vida não pode ser monótona, a nossa vida não pode ser rotineira. Nós ouvimos ontem no seminário Adorai, o pastor disse: olha, se você já se acostumou em vir para a igreja, tem alguma coisa errada. Se você já se acostumou com a presença de Deus, tem alguma coisa errada. Porque quando nós acostumamos com alguma coisa, nós não damos o devido valor. É por isso que a Bíblia diz assim: olha, o profeta na sua casa ele não tem honra. Por que quando muitas vezes eu vou pregar em algum lugar, as pessoas às vezes elas olham e falam assim: nossa, pastor, Deus te usa demais. Mas você está acostumado com isso. E quantas vezes vem um pastor de fora, um cantor de fora, e a gente olha e fala: nossa, ele canta demais, prega demais. É porque a gente não está acostumado a ouvir ele pregar e ouvir ele cantar. Então nós não podemos nos acostumar. Deus, ele sempre tem alguma coisa nova. Fala para o Senhor: ei, Deus tem coisa nova ainda para você. Amém? Então quem não tem esperança, ele vive ansioso, né? Quem não tem esperança, a ansiedade vai roubar a sua esperança. É por isso que Mateus 6 diz: olha, não se preocupe com calçar, com vestir, com o pão cotidiano. As aves do céu não trabalham, não semeiam, contudo o Senhor das oliveiras
algo que era superior a ele. Quem sabe você está confiando naquilo que você sente. O nosso coração é enganoso. O nosso coração nos engana. As nossas emoções nos enganam. E quantas vezes nós estamos vivendo enganados porque estamos sendo baseando a nossa fé no que sentimos. Eclesiastes, se não me engano, 4 diz que olha vento nunca vai plantar. Se eu e você ficarmos vivendo de emoções, nós nunca vamos ser um cristão espiritual. Nós sempre vamos ser carnal. Então nós temos que aprender que nós não vivemos pelo que sentimos, vivemos pela promessa. Não podemos e não devemos nos apoiar nas nossas emoções, porque elas são instáveis. Nossas emoções são estáveis. Um dia estamos bem, outro dia estamos em depressão. Um dia estamos com a fé lá no céu, outro dia Deus nem existe. Um dia a gente está confiante que Deus vai cumprir a promessa, e pode chegar o diabo e sussurrar e dizer: não vai dar certo. A gente rebate o diabo. Mas tem outro dia que você não quer nem levantar da cama. Tem dia que a gente não quer nem sair de casa. Tem dia que a gente não quer ouvir ninguém e ver ninguém. Tem dia que quando eu já cheguei aqui na igreja desse jeito, só que eu não posso fazer. Você pode sentar no seu cantinho caladinho e ficar aí. Eu não posso. Mas muitas vezes eu já cheguei aqui na igreja arrasado, derrubado emocionalmente, doente fisicamente. E aquele momento que eu chego aqui, eu penso assim: Deus, hoje eu quero só pregar, fechar a igreja e ir embora. É o dia que mais pessoas me pedem oração. É o dia que mais pessoas chegam: ô pastor, como é que o senhor está? É o dia que eu chego e sento lá na minha sala, fecho a porta, toda hora vem um: oi pastor, oi pastor. Deus quer tirar a força da fraqueza. Quando você está fraco, é aí que você está forte. Então não baseie a sua fé, não, a nossa esperança não está fundamentada em sentimento humano, mas na promessa. Nossas emoções são estáveis. Abraão não viveu pela aparência, ele viveu pela fé. Confie no Senhor. Confie no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a promessa dele. A promessa dele não falha. A promessa dele não falha, porque nós temos que confiar na palavra de Deus, que é estável. A palavra de Deus é inabalável. Céu e terra vai passar, mas a palavra vai permanecer. A palavra é âncora para a nossa alma. A palavra de Deus é a âncora que sustenta a nossa alma. Você tem noção do que é uma âncora? Vê esses grandes navios aí, quando é jogada a âncora, ela sustenta o navio ali paradinho. Pode ser o vento forte que for, ela segura. Assim tem que ser a nossa fé. Tem que ser fundamentada na palavra. Quem constrói a casa, irmão, na areia, vem o vento e cai. Quem está fundamentado na rocha, que é Cristo, pode vir o vento que for. Ele pode se abalar, porque nós somos humanos. Nós temos emoções. As nossas emoções, como eu disse, já nos enganaram e vão nos enganar 24 horas por dia. Mas nós não podemos viver baseado e fundamentado a nossa vida em sentimento humano, porque a nossa promessa independe do nosso sentimento. A promessa que Deus tem para mim, a promessa que Deus tem para você, ela independe daquilo que eu sinto. Imagina se Deus fosse nos abençoar só pelo que nós sentimos. Nós estávamos enrolados. Estava enrolado. Deus é a nossa esperança. Quem aqui já ficou abalado emocionalmente? Pode levantar a mão, todo mundo. Não é? Tem uma pregação, essa pregação aqui é do pastor Hernandes Dias Lopes, não é minha. Tem uma pregação dele, eu comprei um livro essa semana, chama-se A Noite Escura da Alma. É aquele momento que a gente não vislumbra, não vê nada à frente. É aquele momento que a gente está assim, pensando assim: agora não tem mais jeito, agora não tem mais esperança, agora não tem mais saída, agora não tem mais solução. É nesse momento que o Senhor
se levanta em meu e seu favor, e segura na sua mão e diz assim: nos seus ouvidos, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu não te deixo, eu não te desamparo. Não temas. E como é bom ouvir não temas da parte do Senhor. Como é bom ouvir o não temas do Senhor. Pode ser um não temas quando ele é falado da parte do Senhor, que chega na hora certa. É igual flecha no alvo, né? Você chega angustiado, ansioso, na noite escura da sua alma, na presença de Deus, e Deus sussurra nos seus ouvidos: não temas, eu sou contigo. Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. E hoje o Senhor volta a falar isso para você: não temas. Não temas. Então não fundamente a sua esperança em sentimentos humanos, fundamente ela na promessa. Porque se nós fundamentar a nossa fé, a nossa esperança no nosso sentimento, o dia que a gente estiver na noite escura da alma, não vai ter fé. Mas quando a gente está triste, depressivo, angustiado, ansioso, com medo, você começa: opa, Deus falou comigo. O Espírito Santo começa a trazer a memória, o que a Bíblia diz: quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Oh, glória. A palavra do Senhor traz esperança para o angustiado. A palavra do Senhor traz vida para o que está se abatendo, está à beira do abismo. Ela traz vida. Então tome posse da palavra, porque esse Deus que eu prego, Deus que você serve, não é homem para mentir. Amém. Põe a mão no seu coração, por gentileza, feche os seus olhos. Você vai orar pelas suas emoções, você vai pedir: Deus, faz a minha alma descansar, faz a minha alma esperar, faz a minha alma confiar. Deus, eu não estou conseguindo confiar, me ajuda. Essa vai ser a sua oração. Feche os seus olhos. Senhor, em o nome de Jesus, o teu filho, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus pelas nossas emoções. Deus, a nossa emoção nos engana, as nossas emoções elas mentem para nós.
que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo hoje, agora, não é natural. Não é natural o que Deus está fazendo agora. O que Deus está fazendo na sua alma, nas suas emoções, na sua fé, não é natural, é sobrenatural. Sabe por que é sobrenatural? Porque o Deus que eu prego hoje, Ele está sentado num alto e sublime trono. A terra é estrada dos pés do Senhor. O que Deus quer fazer na sua vida não vai vir naturalmente, irmãos. Pare de esperar alguma coisa dessa terra, desse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Espere no Senhor. Quantas vezes nós estamos fundamentando a nossa esperança em circunstância e não em quem governa a circunstância? Nós olhamos para a direita e dizemos: não tem jeito, para a esquerda não tem jeito, para a frente, para a retaguarda não tem jeito. Mas o salmista diz: eleva os olhos, eleva os meus olhos, eleva os meus olhos. É de lá que vem o meu socorro, é de lá que vem o meu socorro. Eu aprendi uma coisa com Deus: convence Ele através da oração. Convence Ele, cite a palavra diante dEle, ore baseado na palavra dEle. Aí o sobrenatural de Deus vai agir no natural. Aí Deus vai tocar e alguém vai dizer assim: vai lá e ajuda Ele. Mas nós ficamos tentando, tem um chamado QI, né? Quem indica? Ah, eu conheço um fulano ali que vai resolver para mim. Para com isso. Dobra o seu joelho. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e Ele vai te exaltar. Humilhe-se diante do Senhor e Ele vai te exaltar. Você que é solteiro, você não precisa ficar indo de festa em festa. Não precisa. Não precisa. Não precisa ficar indo de igreja em igreja. Dobra o joelho. Dobra o joelho. Oração minha e sua tem poder, tem eficácia. Não porque nós somos o que efetua o poder, mas nós cremos um Deus que tem poder. Nós temos que crer num Deus que tem poder. A esperança que não se desespera não olha ao redor, ela olha para cima. Ela contempla o próprio Deus que está controlando a circunstância. Contempla o próprio Deus. Josafá disse: não sei o que eu vou fazer, mas os meus olhos estão fixos no Senhor. Os meus olhos estão fixos no Senhor. A nossa esperança, isso é muito importante, não está fundamentada em ações humanas, mas nas intervenções divinas. Sabe por que não está fundamentada em ação humana? Porque Abraão e Sara fraquejaram. Deus disse: eu vou dar um filho para vocês, mas eles inventaram. Eu sempre costumo dizer para alguns aqui: não inventa moda não. Fala para o seu irmão: para de inventar moda. Viu? Para de inventar moda. O que é isso? Precipitação. Por não saber esperar, eles agiram humanamente. Sara vira para Agar e diz assim: deita com meu esposo. Olha a loucura. Que mulher em sã consciência. Obviamente que era um costume naquela época, mas é uma coisa assim meio louca de se fazer. Deita com meu esposo. Quando tiver um filho, eu pego esse filho e crio como se fosse meu. E a gente sabe que o resultado dessa pressa foi o nascimento de Israel. Só que a ação humana, quando ela não é conduzida divinamente, ela traz sofrimento. Quando a gente age de acordo com a direção de Deus, traz livramento, traz vitória, a porta se abre sem você fazer força. Amém. Sem fazer força. Outra coisa que eu sempre falo: está tendo que esforçar muito com a sua força. Das duas, uma, Deus não está com você, ou você está agindo por conta própria. Porque as coisas de Deus, quando Deus está agindo, Ele abre o mar, você só passa. Ele vai lá e fecha a boca do leão. Ele está lá com você na fornalha. Você não faz força. Não faz força. Então, nós temos que aprender que o plano do homem, meu e seu,
Jó entendeu isso, ele perdeu tudo, mas ele disse: eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ei, você está achando que os planos de Deus a seu respeito vai ser frustrado? Porque alguém disse que não vai dar certo? Porque o país está em crise? Porque você está sem dinheiro? Porque aconteceu alguma coisa contrária ao que você esperava? O plano de Deus não se frustra. O plano de Deus não cai por terra. Passa céu, passa terra, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Vai permanecer. Então não fundamente em ações humanas. Entenda isso. O limite do homem não limita a Deus. A impossibilidade do homem não ameaça a Deus. O seu limite não limita a Deus. Vai chegar um ponto que nós fizemos tudo o que nós podíamos fazer. Aí você entrega. Porque realmente tem coisa que somos nós que temos que fazer. Eu sempre digo o seguinte: o possível você faz com a direção de Deus, mas o impossível não cabe a você fazer. Então não fundamente a sua esperança em ação humana, mas na intervenção de Deus. Quando acaba o seu e o meu recurso, Deus ainda tem todo o poder. Fala para o seu irmão: seus recursos acabaram. Diga para ele assim: o de Deus nunca acaba. Deus é fonte inesgotável. Os recursos de Deus, quando você vê assim, acabou. Diz a Bíblia que Deus multiplicou a farinha e multiplicou o azeite. E a multiplicação da farinha e do azeite só parou porque a mulher não conseguiu arrumar tanta vasilha. Porque se ela arrumasse 1 milhão de vasilha, ia sempre estar multiplicando. Então Deus vai multiplicar esse pouquinho de fé que você tem. Glória a Deus. Deus vai multiplicar esse pouquinho de ânimo que você tem. Deus vai multiplicar esse pouquinho de esperança que você tem. Deus vai multiplicar. Então nós temos que aprender a não fundamentar as ações humanas, mas as intervenções divinas. Outra coisa, quando nós perdemos a esperança, muitas vezes nós procuramos alguém para culpar, para lançar a culpa. Abra comigo, eu quero que você abra 2 Reis capítulo 6. Livro de 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, Bíblia. Achei que está minha Bíblia colada nas coisas. 2 Reis, capítulo 6, verso 31 e 33. A Bíblia diz que houve um cerco em Samaria. E durou tanto que eles estavam comendo esterco. 2 Reis 31 a 33. Vamos lá? E ele disse: Deus me castigue, isso o rei dizendo, com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Porque o marido estava enxergando nada. Porque ainda devo ter esperança no Senhor. O rei culpa o cerco, porque a cidade foi cercada. Eles estavam empobrecendo, eles comeram. Aqui o texto diz anteriormente, diz assim, verso 25: o cerco durou tanto
dois se reúnem e culpam a serpente. E desde o princípio, o ser humano sempre acha um culpado. Foi por causa do fulano, foi por causa da igreja, foi por causa do pastor, foi por causa do governo, foi por causa da minha esposa, foi por causa do meu esposo, foi por causa do meu pai, por causa da minha mãe. A Bíblia diz que esse queixo do homem é dos pecados dos outros que eu queixo? Não, eu queixo dos meus próprios pecados. Então eu não sei em quem ou se está colocando a culpa em alguém, pela sua falta de esperança, porque o rei culpa o profeta, o povo culpa o rei. Só que o culpado era o próprio rei, ele tinha que se arrepender dos pecados dele. Então, quando muitas vezes perdemos a esperança, nós sempre vamos procurar alguém para colocar a culpa. Pergunta para o seu irmão, você está culpando quem? Se está culpando alguém, para. O homem é responsável. Nós temos que aprender uma coisa: nós somos responsáveis pelo que fazemos, pelo que falamos, pelo que deixamos de fazer. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Então eu não posso culpar você. Você não pode me culpar. Fala para o seu irmão: eu não tenho culpa. Eu me lembrei, eu passei de carro ali perto da Assembleia Legislativa, e tem uma feira ali, né? Ali atrás do posto tem uma feira, não sei o que tem uma feira, e tinha um caminhão parado escrito assim no caminhão, aquelas frases de caminhão escrito assim: eu não tenho culpa, eu votei no Aécio. Era na época da Dilma, né? Eu não tenho culpa, eu votei no Aécio. Então muitas vezes a gente culpa alguém. Na desesperança, quando nós perdemos a esperança, é preciso buscar a alternativa. No mesmo texto aí, se você deixou aberta a Bíblia, 2 Reis capítulo 7, verso 3. Vamos ler do 1 até o 3 para a gente entender. Pular versículo às vezes não tem a compreensão correta. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Olha a profecia de mudança, de vitória. Por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Ou seja, viria a bênção. Só que teve um camarada aqui que não acreditou. Veja o que aconteceu com ele. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Agora preste atenção, bastante atenção no verso 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Quando você perder a esperança, é preciso buscar novas alternativas. Porque aqui a Bíblia diz que havia 4 leprosos junto à porta, e eles disseram uns aos outros: por que nós vamos ficar aqui esperando a morte? Eles não focaram no problema, eles buscaram uma alternativa nova. Quando nós estamos sem esperança, é preciso mudar. Aqui está escrito assim: vou ficar reclamando da vida e não fazer nada. Se eu tenho uma promessa de Deus, que Deus está comigo, eu preciso ir à luta. Eu não posso ficar aqui esperando cair do céu. Eu tenho que correr atrás daquilo que eu desejo. Eu tenho que correr atrás daquilo que eu desejo. Eu tenho que buscar uma alternativa nova. Mas quando nós estamos sem esperança, nós focamos no problema e não buscamos uma nova alternativa. Os leprosos aqui, olha que leproso naquela época não tinha valor nenhum. O texto aqui diz que eles vão lá, e ele chega lá, os inimigos não estavam mais lá, e tudo que era do inimigo passou a ser deles. A comida que não tinha, teve de sobra. Mas o oficial aqui, quando os leprosos foram avisar, ele avisa para o rei, e o rei avisa para o povo tão desesperado de comida, abre o portão e vai e passa por cima de quem morre? Quem não acreditou na promessa. Então você tem que buscar alternativas novas. Fala para o seu irmão: busque novas alternativas. Lembra
citei ela aqui, mais são os que desistem do que os que fracassam. Tem muita gente desistindo. E eu sempre digo, há momentos que é melhor você fracassar. O Silas Malafaia, nas pregações que eu vi dele, ele disse que já faliu, se eu não me engano, umas 3 a 5 vezes ele faliu. Faliu, quebrou. Sem esperança, sem razão nenhuma. Então, para encerrar, aleluia. Falta 15 minutos ainda. Mas eu não deixo eles pagar. Quando eu vou. A Laura ganhou. Quanto tem? 50 reais, né? Ela ganhou 50 reais de aniversário. E eu sempre. Ela. Pai, eu vou comprar isso aqui. E eu falo, pode pegar. Aí na hora de pagar, eu deixo. 50 reais está lá. Já está nos 70, que ela pega as moedinhas, tudo. Vai. Amém. Mas vamos lá para terminar aqui. Senão eu comer meu sanduíche. O sofrimento muitas vezes nos faz perder a esperança. Faz perder a esperança. A Bíblia conta que a mulher do fluxo de sangue sofreu por quanto tempo? 12 anos. A doença dela era uma doença grave, gravíssima, porque os médicos não pôde ajudar. A medicina não tinha resposta para ela. Mas ela gastou tudo que ela tinha. Imagina você ter riqueza, porque indica que ela tinha riqueza. Gastar tudo que tem. Só que essa mulher, ela não era omissa e nem passiva, era uma mulher batalhadora. Ela propôs no coração dela: eu tenho que tocar. E deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim. Todas as vezes que você quiser fazer uma coisa nova, buscar uma alternativa nova, vai surgir alguém ou alguma coisa para te impedir. A Bíblia diz que Neemias quis reconstruir os muros de Jerusalém. Mas Sanbalate e Tobias tentou. Sabe o que ele tentou contra ele? Sabe o que Neemias disse? Estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Levante sua mão para o céu. Diga assim: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu não vou parar. Amém? Então, essa mulher aqui, nesses 12 anos que ela sofreu, ela não ficou moada no canto reclamando da vida. Ela correu atrás da solução. Vai no meio da multidão e disse: então somente eu tocar, eu vou ser curada. Deixa eu te dizer, sai da caverna. Elias estava lá na caverna, lá, só restou eu. Deus me mata, Deus me leva, Deus não suporto mais, só sobrou eu. Deus aparece, eu imagino Deus pôr na cara assim, ó, e perguntando para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Foi isso que Deus perguntou: por que você está na caverna, Elias? Ah, Deus, Jezabel falou que vai me matar. Ah, Deus, ó, eu fugi porque só eu sobrou, né? Eu estou com medo. E é interessante que de um capítulo para outro, um homem que faz pela fé dele fogo cai do céu. No outro capítulo, ele está morrendo, ele está desesperado. Então, meu querido e minha querida, não fica moado no canto reclamando da vida. Eu já fiquei muito, minha esposa que me puxa. Eu já fiquei muito no cantinho assim, amoado, reclamando da vida. Você acha que era caladinha? Ela, mas ela não fala assim, mas tipo assim, você não é crente, não? Como diz o Lucas, né? Você não é crente, não? Há momentos que vai ter um momento que vai ser um momento de descanso, de restauração emocional, espiritual, mas nós não podemos ficar lá no cantinho, amoado, reclamando da vida. Tem muita coisa para você fazer ainda para Deus. Amém. Tem muita coisa que Deus vai fazer em você e através de você. Amém.
Livro de Jó. Capítulo 7. Jó 14:7. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com cheiro de água, ela brotará. Vamos ler de novo? Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E se os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com cheiro de água, ela brotará. Amém. Quando o seu problema parecer insolúvel, sem solução, ainda há esperança em Deus. Há esperança em Deus. Fique de pé. Nós temos que ter uma esperança que não se desespera. Fique de pé. Aleluia, Jesus. A nossa esperança não está fundamentada no que somos, no que temos, no que sentimos, no que falam ou fazem contra nós. Nossa esperança está baseada em um Deus que é imutável, um Deus que não muda, o mesmo